amor de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa esta noite para todos nós, meus irmãos. Meus irmãos, deixar uma mensagem aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a seguir. Vem dizendo assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Santo aqui, né? Então a Bíblia vem nos dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, seu único Filho, Jesus Cristo. Mas aí nós vamos dizer, mas todo mundo não é filho de Deus, como Jesus é o único, né? Nós vamos chegar lá, meus irmãos. Acompanhe o raciocínio até o final, nós vamos adentrar, né, nesse entendimento. Então, meus irmãos, Deus amou não o mundo de horror, o mundo tenebroso que a Bíblia nos fala, né? O mundo de pecado, não nesse mundo aí, mas o mundo que ele criou. Céus, terra, mar, universo, né? Animais, plantas, o homem que ele criou a sua imagem e semelhança, né? Adão, o primeiro homem, e a mulher, semelhantemente, ele criou com a sua própria mão, mas tirando uma costela do Adão, né? O primeiro homem que ele criou, ele deu um fôlego de vida. E pôs no jardim do Éden, porque ele pôs para Adão tomar conta dos animais e das plantas do jardim, né? Mas ele viu que não era bom que o homem vivesse só. E por isso ele criou uma adjuntura, uma auxiliadora. Ele criou, pôs um sono profundo em Adão, tirou uma costela e da costela de Adão ele criou a sua varoa, a sua esposa, que viria a ser a sua esposa. Mas mesmo assim, eles viviam como irmãos no paraíso, né? No jardim do Éden. Mas quando a serpente tentou Eva e lhe ofereceu o fruto proibido, que muitos dizem que é maçã, mas não necessariamente seja maçã, mas um fruto proibido que Deus disse que de todos os frutos, de todas as árvores, ele podia colher fruto e comer, mas menos daquela árvore, que era a árvore da vida, que estava no meio do jardim do Éden. Mas a serpente foi falar para ela que era porque Deus não queria que ela sabesse do bem e do mal, ou seja, tivesse conhecimento do bem e do mal. Mas se ela comesse, ela ia saber de tudo, ia ser aberto os seus olhos. E verdadeiramente foi isso mesmo. Quando ela comeu aquele fruto, ela levou Adão, né, também a comer do mesmo fruto, e Adão caiu na cilada, né? Também foi tentado ali e comeu do fruto proibido. Aí, quando ele comeu do fruto proibido, a Bíblia fala que todos os dias, no cair da tarde, no virar do dia, ou seja, 6 horas da tarde, Deus vinha passear, visitar eles no jardim do Éden. Mas naquele dia, justamente naquele dia, quando eles viram a voz de Deus que chamava por eles correram e se esconderam e foram coser, a Bíblia fala costurar folhas de árvore para fazer tipo um tapa, tipo um avental para tapar suas partes íntimas, né? Porque ele sentiu vergonha, ele viu que estava nu. E quando Deus chamou eles, insistiu em chamar eles, porque Deus já sabe todas as coisas, né? Mas ele sempre quer que o homem confesse a verdade. E quando eles viram que não tinha para onde fugir, ele se apresentou a Deus. E Deus falou assim: por que vocês esconderam? Eles falaram: porque nós estávamos nus. Aí Deus disse: então vocês comeram do fruto proibido, né? Da árvore que eu ordenei que não comesse, a árvore da vida, né? Que estava no meio do jardim. Porque seus olhos foram abertos e vocês descobriram que está nu, né?
e eles foram expulsos, pagou um alto preço, foram expulsos do Jardim do Éden, e Deus disse que eles, a partir daí, foi um casal, virou um casal como homem e mulher, e Deus deu a ordenança que eles viessem procriar, né? Por isso que o homem e a mulher, pela lei de Deus, a procriação é depois do casamento, né? Pela lei de Deus. A gente sabe que nos tempos que vivemos são os tempos difíceis, né? Já há muito tempo. Mas aí começou a povoar a terra, né? A partir dos filhos de Adão e de Eva. E povoou a terra até que Deus viu que o pecado se multiplicou demais na terra e Deus arrependeu-se de ter criado o homem. E ele disse que ele destruiria da face da terra todo homem, todo animal. Mas ainda Deus viu um homem que era justo, que era fiel a ele, chamado Noé. E ele deu a ordenança a Noé que fizesse uma arca, porque ele mandaria um dilúvio, quando sequer não chovia naquele tempo. Ele mandaria um dilúvio para que todos os viventes que não entrassem na arca, todos iam ser mortos, né? Morreria, né? Seria exterminado da terra. E assim aconteceu, meus irmãos. Salvou ali só Noé, sua esposa, seus filhos e suas filhas, seus filhos e suas noras. Então, ao todo 8 pessoas, né, se salvaram. E dessas 8 pessoas ele tornou povoar a terra, né? Mas o homem caiu no pecado novamente. A terra o pecado continuou na terra, crescendo como nos nossos tempos. Mas o homem estava destituído da salvação, meu irmão, porque pecava e era arrogante, não reconhecia o seu pecado, continuava pecando mais, e Deus viu que não tinha situação mais, o homem já estava destituído da salvação. E o homem ainda ficou 400 anos sem nenhum contato com Deus, assim, sem profeta, né? Acabou ali os profetas, sem profeta, sem nenhum contato com Deus, mas sempre Deus tem o seu remanescente. Mas sempre tinha aquelas pessoas ainda que acreditavam em Deus, né? Mas não tinha um contato direto, porque o homem tinha contato direto, Deus levantava um homem, um profeta, para que ele fosse um intercessor entre Deus e o restante dos homens, né? Mas aí Deus viu que tinha que mandar alguém, que tinha que ter alguém justo para morrer no lugar dessas pessoas, né? Porque antes, para perdoar alguns pecados, eles matavam um animal, um cordeiro, um animal sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, melhor, né? Puro. Porém, aqueles pecados eram perdoados não para salvação, apenas aos olhos humanos seria perdoado, né? Mas aí Deus já estava mostrando para o homem que o homem ia ser salvo pelo sangue, por um sangue inocente. E a Bíblia fala que Deus olhou de alto a baixo e não viu um justo sequer aqui na terra. Por fim, ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu de uma mulher para que todos recebessem ele, né? Ele nasceu como um homem normal, nasceu de uma mulher sendo Deus, mas nasceu com um corpo de homem, um corpo físico como um judeu. E aí, aos seus 30 anos, aos 29 anos ele foi batizado, aos 30 anos começou o seu ministério, e aos 33 anos ele foi levado à cruz do Calvário, no meu lugar e no teu lugar. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito, para morrer no meu lugar e no teu lugar. Não para que viesse condenar o mundo, mas que por ele o mundo fosse salvo. Mas o mundo todo não vai ser salvo por Cristo. Por quê? Porque todas as pessoas não aceitam Jesus como sendo o Senhor e Salvador da sua alma e não procuram viver uma vida de santidade perante Ele. Mas aqueles que isso fizerem, será salvo pelo sangue de Cristo. Não é por merecimento, não é por causa dessa ou daquela religião, mas é porque reconheceu os seus pecados, aceitou Jesus Cristo como sendo o seu único Senhor e Salvador da sua alma, e a partir de então procurou viver em santidade com Deus, ter um discernimento que a palavra de Deus é o caminho que te leva a Cristo, ou seja, que te ensina as coisas de Deus, que te mostra o bem e o mal, a verdade e aquilo que não pode ser verdade. E a partir de então, você crendo nisso, na palavra de Deus, crendo em Cristo como Salvador, você um dia vai ser salvo. Nós iremos ser salvos. Mas o mundo todo não vai ser salvo, porque ele disse que não foi para condenar o mundo.
Na verdade, Deus não condena o mundo, as próprias pessoas que se condenam, porque diz a palavra do Senhor que aquele que não crê no unigênito já é condenado. Então não é Deus que está querendo condenar, não é Jesus que quer condenar, é o próprio homem que está se condenando ao não crer em Cristo, não crer no Filho, no unigênito, o Filho de Deus. Tá certo, meus irmãos? Não vou prolongar nessa palavra, porque senão a gente vai passar a noite aqui e o intuito não é esse, o intuito é trazer uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus, mas num tempo cabível, né, que as pessoas conseguem assistir. Amém, meus irmãos? Se você não for inscrito no meu canal, me ajude aí, inscreva no canal, deixe o seu like se gostar do conteúdo e comente aí se você gostar, se vocês gostarem, na verdade, para que eu possa estar trazendo mais reflexões aqui na palavra de Deus, em outras mensagens, né? E se muitas pessoas gostarem, eu posso me aprofundar em outros vídeos mais nessa mensagem, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, paz e graça para todos vocês. Deus abençoe.